Bom dia, tudo bem com você? Meu nome é doutora Silvia. E o seu? Oi, doutora, tudo bem? Meu nome é Michele, eu tenho 30 anos. É, eu precisava vir aqui, eu precisava conversar, eu precisava tirar tudo isso de dentro de mim, sabe? Contar pra alguém que pudesse me entender. Certo. Vou começar pelo começo. Do início, do início, do início. Me conte mais sobre a sua infância. Bom, doutora, minha infância, até meus 5 anos, ela não foi tão conturbada, sabe? Até que foi uma infância boa. Sítio, nasci no sítio, cresci no sítio. Foi bem gostoso ter meus 5 anos, mas depois dos meus 5 anos, sabe, meu pai bebia muito. Teve vezes que ele brigou com a minha mãe que mandava facão pra matar ela na nossa frente. Era só eu e meu irmão. Meu irmão era 3 anos mais velho que eu. Eu tinha 5 anos, ele devia ter uns 8 anos. Via tudo aquilo, chorar tanto, pedindo pra ele não matar minha mãe. E isso foi só o começo, né? Porque meu pai continuou bebendo e também era usuário de drogas. Uhum. Pode continuar, pode se abrir. E logo depois que a gente se mudou pra cidade, eu comecei a ser muito agredida pelo meu irmão. Mas eu sei que ele não fazia isso porque ele era uma pessoa com maldade no coração. Acho que ele estava tentando descontar a raiva que ele também tinha no coração de ser também torturado, espancado pelo nosso pai. A minha mãe tinha que trabalhar muito fora e ele quem cuidava de mim. E dos meus 5 anos até os 11 anos foi ele quem cuidou de mim e eu fui espancada, eu fui torturada, eu fui abusada sexualmente. Tudo isso aconteceu até meus 11 anos. Depois dos 11 anos, eu descobri que meu pai usava droga, além de beber, que ele bebia sempre. Os amigos dele, do meu pai, também bebiam, viviam bebendo em casa, também mexiam comigo, sabe? E meu pai, ele era muito briguento. Ele sempre foi agressivo e briguento. E meu irmão acompanhava os passos dele, sabe? Queria seguir os passos do pai. Acabou entrando numa briga junto com meu pai e acabou esfaqueando uma pessoa. E a gente teve que ir embora às pressas, correndo da cidade que eu cresci. E a gente teve que viver como fugitivos, errantes pelo mundo. Sabe, essas pessoas que não têm lar, que ficam mudando de lugar para o outro, fugindo por causa de uma coisa dessas. Porque meu irmão era de menor, ele tinha 14 anos quando ele esfaqueou esse homem. E foi bem complicado, sabe? Eu não consegui mais me adaptar, a estudar. Meu pai tirou a gente da escola. Eu nunca mais consegui me adaptar para estudar, para ser o que eu queria ser, que era veterinário, que era meu sonho. E nisso a gente. Bom, meu irmão já se afundou no mundo das drogas com 14 anos. Eu, na época, com 12, depois ele fez 15 e continuou cada vez mais usando droga. E eu fiz 13 anos e também acabei me envolvendo com esse mundo ruim. Não sou exemplo, não fui exemplo para ninguém, sabe? A gente saiu de casa, meus pais, eles não aceitavam, né, a gente do jeito que a gente era, perturbado. A gente vivia era pra rua, meu irmão virou morador de rua, eu também vivia pra lá e pra cá, na casa de um, na casa de outro. E eles não queriam a gente de volta na casa deles, sabe? Porque, não sei, eles queriam tentar uma vida juntos, mas era muito conturbado. Eu tive que mudar até de estado, fugindo do meu pai, porque ele vivia tentando matar minha mãe. Então, infância e adolescente muito conturbada, certo? Sei que a gente viveu assim até os meus 17 anos, foi quando eu conheci o pai do meu primeiro filho, do William. E a gente acabou se casando, eu engravidei, eu saí, eu abandonei tudo que era ruim, parei de fumar, parei de mexer com porcariada, parei de sair. Só que ele era muito ciumento, sabe? Ele não queria que eu tivesse celular, que eu tivesse comunicação com a minha família, ele tinha ciúmes de eu conversar até com a minha mãe. Eu não podia sentar na calçada, que ele falava que eu estava sentando na calçada para homem passar e me ver. Ele era muito ciumento, muito possessivo. Ele não saía, nunca saiu comigo para lugar nenhum, porque ele achava que onde a gente saísse, os outros iam estar olhando para mim. E eu tive meu filho, só que eu entrei numa depressão profunda. Eu não conseguia fazer mais nada na minha vida, só pensava em morrer. Porque parecia que minha vida tinha acabado, sabe? Foi.
uma época péssima da minha vida. Aí teve um dia que eu não aguentei mais, que eu peguei e falei pra ele que se eu não conseguisse, se eu não me separasse dele, eu ia acabar morrendo, porque eu tinha depressão pós-parto, eu não conseguia cuidar do meu filho direito, eu odiava a vida que eu tinha, eu pensava todos os dias em tirar minha vida, foi uma época terrível. E eu acabei pensando, ou eu saio daqui ou eu morro. E acabei saindo de lá e fui morar uns dias com meus pais. Sei que eles não queriam que eu estivesse lá, que eu estivesse lá, mas como eu era, sabe, muito nova, acho que ele estava com uma criança pequena, de 1 ano, 11 meses, né, ele tinha. Eles acabaram aceitando e se apegaram muito no meu filho. Tanto que quando eu fui embora, eles queriam que meu filho ficasse e acabou ficando com eles. E eles praticamente criaram meu filho como filho deles. Acho que foi a única pessoa que meu pai amou na vida e ama até hoje. É meu filho, o William, o primogênito. A gravidez toda eu tive crise de pânico o tempo todo e eu não sabia que eu podia tomar os remédios pra ficar melhor, então eu tive que passar pela síndrome de pânico a gravidez toda sem tomar a medicação. E eu tinha crise de pânico de 15 em 15 minutos, meia em meia hora. Foi horrível minha gravidez, foi terrível, sabe? Então quando eu fui embora e fui seguir minha vida, sabe? Meu filho continuou com meus pais. E eu voltei pra aquela vida louca e acabei conhecendo um doido aí, e a gente namorou alguns meses, eu gostava muito dele. Acabei engravidando dele de novo. Fiquei feliz até, sabe? Mas eu entrei em depressão de novo e quando eu tava grávida de 8 meses, 34 semanas, meu filho morreu. Ele era um menininho, ele ia chamar John Wesley. E eu não pude nem fazer o velório dele, porque eu tive que fazer outra cesárea, porque tentaram induzir um parto normal, mas não tive sucesso, não tive dilatação nenhuma. Ele nasceu grandinho, já todo formadinho, era lindo. Eu vi o rostinho dele e nunca me sai da cabeça. É ruim, é péssimo ver um filho morto, ver um filho sem vida. Ele era lindo. Era pra estar aqui comigo também. Mas não foi o que aconteceu, né? Depois disso eu meio que virei a cabeça, fui embora pra Guarujá, só com a roupa do corpo. Tentei ter uma vida lá e fiquei lá um tempo, sabe? Tentei tirar tudo da minha cabeça. Não pensar em nada ruim. Conheci muitas pessoas ricas, muitas delas até chegaram a gostar de mim. Cheguei a ser pedida em casamento na beira da praia por uma pessoa que era milionária. Mas eu não aceitei porque eu não amava ele. Eu sempre achei que dinheiro não ia trazer felicidade. Que eu queria estar com alguém que eu amasse de verdade. E um dia, por causa daquela grande coisa que tem lá no Guarujá, né, na Baixada, que é muito perigoso lá, a minha mãe acabou falando pra mim, pedindo, né, pra mim ir pra onde ela estava morando, e que é a cidade de Sabino, é perto de Lins, área 14. Eu acabei indo pra lá, sabe, pra ajudar. Lá eu descobri, sabe, que era muito difícil conseguir um emprego. Tentei muito levar currículo para Lins, entregar lá também nessa cidade, que é uma cidade pequena. Tentei arrumar trabalho em todos os lugares e não conseguia. Fiquei 4 meses trancada, sabe, com depressão. Eu tava muito magra naquela época. Mas sinto falta de ser magrinha, mas eu ainda vou chegar lá. Mas naquela época eu tava magra, era porque eu tava doente mesmo, mentalmente. Eu não tinha vontade de comer, de me alimentar, de nada. Cheguei lá com pneumonia. Foi uma época difícil, sabe? E eu precisava daquela adrenalina pra mim poder esquecer as coisas ruins. Acabei conhecendo um doido lá que basicamente era o mais doido da cidade. E acabei me envolvendo com ele porque eu precisava de uma adrenalina pra mim conseguir sobreviver. Eu também descobri depois disso que conhecer aquela pessoa foi a pior coisa que eu fiz na minha vida e também a melhor de certa forma. A pior coisa que aconteceu na minha vida foi porque ele era uma pessoa totalmente do mal. Ele, e principalmente a mãe dele, é uma pessoa que esconde todas as maldades dele. Ela sabe tudo o que ele faz de mal e ela protege ele. Ela tenta esconder das pessoas. E ele me fez muito mal. Ele era uma pessoa totalmente mal. Ele ficava nervoso, ele quebrava tudo em casa. Ele
Foi uma pessoa muito ruim, ele maltratava, judiava de cachorro, dos cachorros que a gente tinha, e até do meu filho, que era criança, sabe? Eu tinha medo dele, e ele ameaçava minha família quando eu falava que ia largar dele. Ameaçava matar minha família toda, me matar. Mas teve uma coisa boa nisso, eu tive minha filha, que é a coisa que eu mais amo na minha vida. E a minha filha, pra mim, eu acho que foi a primeira vez que eu senti o maior amor do mundo, sabe? Quando ela nasceu. Desde que ela nasceu, ela foi, sabe, a pessoa que mais amei na minha vida. Eu tive um amor tão grande por ela que eu não pensava mais em nada, só nela, sabe? Ela foi o grande amor da minha vida, foi o que me deu motivo pra viver, porque antes disso eu não tinha motivo nenhum pra viver. Eu não conseguia me encontrar. E pra mim conseguir largar dele, depois dele me ameaçar, me bater, porque ele queria vender droga e eu não queria aceitar, eu peguei só a minha filha e minha cachorrinha, enfiei dentro de um táxi e sumi, desapareci. E ele tacou fogo em tudo que eu tinha, minhas roupas, sapato, perfume, tudo que eu tinha. Eu perdi tudo, fiquei sem nada, sem rumo, só com a minha filha. Mas fiquei bem, fui pra longe. Sabe, tudo ele resolvia quebrando tudo em casa. Qualquer nervosinho ele quebrava tudo, quebrava o guarda-roupa, quebrava tudo que ele via na frente. Armário, sabe, dava soco em tudo. Tanquinho de lavar roupa, essas coisas, tudo, ele quebrava tudo. E quando ele ameaçou me bater, eu sabia que se eu aceitasse a primeira vez, a próxima vez ele ia me bater. E eu nunca aceitei isso. E eu não iria mais aceitar isso. Então eu acabei fugindo. Ele ficou meses e meses me procurando para me matar. Ligava para minha mãe e falava para minha mãe que quando me achasse ia me matar. Foi uma época terrível. Eu fiquei escondida no sítio de um grande amigo meu. E, sabe, foi terrível. Fiquei sozinha com a minha filha, mas eu consegui me livrar daquilo. Graças a Deus. Eu pedi tanto para Deus nessa época para colocar uma pessoa no caminho dele que fosse parecida com ele, para ele poder se dar bem com a pessoa. E realmente Deus fez isso, colocou uma pessoa parecida com ele no caminho dele. E os dois eram muito parecidos, ruins igual. Gostavam das mesmas coisas ruins e acabou que isso foi pior ainda para mim, porque ela ficou obcecada achando que ele ainda gostava de mim, achando que eu e ele ainda ia voltar. E ela virou. Não só ele estava me perseguindo, agora ela me perseguia junto com ele. E minha vida virou mais um inferno. Mas ele foi preso logo depois e passou um tempo na cadeia. E foi quando eu conheci o pai da minha segunda filha, da Rebeca. E ele, quando eu conheci ele, eu fiz a merda de contar pra ele tudo que eu tinha passado de ruim na minha vida. E ele falando: Nossa, você passou tudo isso, eu nunca mais vou deixar acontecer nada disso com você. E eu acreditei, né? Bobinha. Eu acabei me envolvendo com essa pessoa. Ele era muito bom pra mim. Nossa, ele fazia muita coisa boa pra mim. Ele me amava muito, mas ele era muito ciumento. Era aquela pessoa que às vezes ia trabalhar, ligava pra mim assim que saía de casa e ficava. Eu tinha que fazer tudo com fone de ouvido e eu não podia desligar o telefone o dia todo, porque ele tinha que trabalhar o dia todo falando comigo, conversando comigo. Porque ele tinha muitos ciúmes, ele achava que eu ia trocar ele por alguém melhor que ele. Mas não, sabe, eu amava ele, a única pessoa que eu queria era ele. Mas ele não entendia isso e ele me sufocava demais. A gente teve a nossa filha, ele foi um ótimo pai, mas ele foi um ótimo também padrasto para minha filha mais velha. E foi uma pessoa maravilhosa para mim, não tenho o que falar, ele tem um coração bom, sabe? Só que ele era muito obcecado, ele era muito possessivo. Aquele ciúme dele, sabe, só me deixava pior, me deixava cada vez pior. E a única pessoa que eu podia ter amizade era com a prima dele, a Vitória. Só que ela me contava coisas que me deixavam assim mal, sabe? Porque eu pensava, por que que ele tem tanto ciúme de mim, sendo que ele nunca prestou? Em questão de mulher, né, eu digo. Como marido, ele era um ótimo marido pra mim. Sabe, foi uma época muito boa da minha vida. Até o dia em que eu não aguentei mais também ficar preso dentro de casa como um bicho. Pior que um bicho, porque o cachorro ainda pode ficar no quintal. Eu não podia nem sair no quintal. Sabe, eu não podia atender ninguém quando alguém batia pau em casa. Sempre tinha que ser ele, sabe? Ele começou a ficar muito possessivo demais, ciumento demais. E novamente eu não tinha mais uma vida. Eu tentei, sabe, fazer dar certo. Conversei com ele muitas vezes sobre o ciúme dele. Aí ele mudava uns 3, 4 dias, depois voltava de novo a ser a mesma pessoa. Tinha muita briga por causa de ciúme, sabe? Coisa que eu não dava motivos.
Mas acabou que eu desisti e fui embora novamente. E pensei, agora eu não vou mais conhecer ninguém, eu não quero mais ninguém na minha vida. E então eu fiquei anos, sabe, sozinha. Comecei a trabalhar, comecei a juntar dinheiro e comprar minhas coisinhas, fui embora pra Matão. E aí lá eu trabalhei, eu consegui comprar um carro. Era meu sonho. Fazia 2 meses que eu tava com meu carro, chegou o coronavírus. Aí quando chegou o coronavírus, ninguém podia trabalhar e eu tinha um salão de beleza. E eu não tinha mais condições de pagar R$ 850 de aluguel, mais 780 do carro, fora as despesas com minhas filhas, comigo, já que ninguém podia trabalhar, eu mesmo que tinha salão de beleza não podia trabalhar. Foi quando eu conversei com a minha mãe e como fazia muito tempo que eu estava longe deles, a minha mãe morava na mesma cidade que os dois. E eu falei com ela e ela falou, lá no fundo da minha casa tem uma casinha aqui para alugar. Eu peguei e falei, tá, eu vou pra aí então. E lá não tinha coronavírus, sabe? Bem dizer. Tinha 1 ou 2 casos, assim. E logo que eu cheguei na cidade, sabe, eu pensei, nossa, agora eu posso viver em paz, eu posso ter uma vida nova. E a primeira coisa que aconteceu foi com uma amiga minha, Ellen, ela estava começando a carreira de ser fotógrafa, sabe? De fazer ensaios fotográficos. Ela me chamou para fazer um ensaio fotográfico. E eu fiz com ela e achei que ficou muito legal, tem as fotos até hoje. Só que quando foi postado no Facebook, a mulher do que é o pai da minha primeira filha, da filha mais velha, ela endoidou e todos os dias eles tinham briga. Só que os amigos dele mesmo, os amigos dele e dela, sempre me avisavam, falavam, cuidado, que eles estão com muita maldade com você. E a briga diária deles é por causa de você. E eu não tava fazendo nada. Sabe, eu tava quieta no meu canto, só queria paz. E eu me vi lá, né, morando naquela cidade com 2 ex e uma atual de um ex, tudo fissurado em fazer maldade pra mim. Mas eu não ficava mexendo com eles, nem fazendo nada de ruim pra eles. Eu procurava até manter distância. Até que um dia, acho que fazia umas 2 semanas que eu tava morando lá, tava feliz, tava perto da minha mãe, do meu filho, tava com as minhas 2 filhas também, cuidando bem delas. Sabe, eu tava muito feliz. Um dia, eu acabei de chegar, em vez de colocar o carro na garagem, eu estacionei em frente de casa. É uma cidade pacata, uma cidade pequena. Eu nunca pensei que poderia acontecer alguma coisa ruim. E aí, nesse dia, eu falando lá no telefone, eu escutei um barulho de um estralo. Quando eu olhei pela janela, gente, meu carro tava pegando fogo. Meu carro, ele era assim. Aí depois, meu carro, assim que eu abri a janela, que eu percebi que tava pegando fogo, eu filmei pra mim pegar o horário em que tinha começado a pegar fogo, porque eu sabia que não era uma coisa comum. E aqui foi o começo do fogo. E aqui foi como o carro ficou depois do fogo. Eu perdi a cabeça. Eu raspei a cabeça igual a da Britney Spears. Raspei a cabeça na zero com a maquininha da minha mãe. Misturei bebida com remédio. Fiquei louca. Sabe, foi muito traumático pra mim ter que enrolar minhas filhas num pano e jogar elas pela janela pra minha mãe, porque tava explodindo o vidro pra todo lado e não conseguia sair pela porta. Sabe, depois de tudo isso que eu passei, eu vi meu carro queimar até virar só as cinzas, a carcaça. Eu vendi tudo que eu tinha lá, que eu tinha do meu salão e sumi. Eu fui embora pro Guarujá. E teve um amigo meu que me acompanhou nessa época, o Clau. Ele era, sabe, ele tinha um coração muito bom. Era um amigo assim de ouro, sabe? E antes de eu ir embora, eu me apeguei muito a ele como amigo. E aí eu fui embora pro Guarujá e eu conversava com ele e com o patrão dele, que era o Lincoln. A gente conversava muito, sabe? E depois eu acabei voltando do Guarujá. Quando eu voltei, uma fatalidade, né? Uma briga entre o Clau e um amigo dele. E esse amigo dele esfaqueou ele pelas costas e ele faleceu. Eu fiquei quase louca, eu só chorava. E essa foi a segunda perca muito significativa depois do meu filho, que eu tive na minha vida. E
a pessoa que mais me ajudou, mais me consolou, foi o patrão dele, o Lincoln, que era muito amigo dele. E ele era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito inteligente, talvez a pessoa mais inteligente que eu conheci na minha vida. E eu me peguei muito a ele, nossa, a gente começou a ficar, a gente começou a andar junto, ficar junto. E foi incrível, acho que foi uma das épocas mais felizes da minha vida. Eu me sentia segura, ele era um homem inteligente e poderoso, um homem que todo mundo admirava. Ele foi uma pessoa que me ajudou demais em tudo. Ele me devolveu a vida, eu comecei a me sentir viva de novo. O mais incrível, doutora, é que uma semana depois que o pai da minha filha mais velha tacou fogo no meu carro, o pai da minha filha mais nova, ele pegou ela de refém, disse que ia matar ela e se matasse se eu não voltasse com ele. Foi tudo ao mesmo tempo, sabe? Acho que por isso que eu fiquei tão doida, tão louca. Eu perdi um pouco da minha memória, da minha consciência. Eu não sabia o que eu tava fazendo, talvez por isso eu tenha raspado a cabeça no zero. Meu cabelo era bonito, preto, liso, tava num tamanho bonito. Mas eu tava quase louca, sabe? Eu não conseguia mais sentir as coisas. Eu não sentia meu corpo, a minha alma no meu corpo. Aí eu vim embora e passei a minha gravidez toda aqui. Tinha um vizinho meu, engraçado, besta, bonito até, mas besta de tudo, que me ajudava muito, sabe? A gente acabou se conhecendo e a gente começou a ter um grande apego um pelo outro. Uma amizade mesmo, eu não pensava em me casar, nem namorar com ninguém. Não era isso que eu queria. E eu lembro quando a minha filha foi nascer, era pro Lincoln vir, pra ver ela nascer. Só que uns 2, 3 dias antes dela nascer, ele desapareceu. E no dia que foi pra ela nascer, meu irmão tava doente. E minha mãe não sabia se ia ao hospital comigo ou com ele. Eu falei, pode ir com ele, porque ele tava mais doente. Eu vou dar conta sozinha. E quando eu conheci o Lincoln, foi como se ele tirasse toda a minha dor com a mão, arrancasse e jogasse fora. Porque ele conseguia fazer eu esquecer de tudo. Tudo que eu vivia com ele era, sabe, esplêndido. Ele era inteligente, ele era gostoso, era legal estar na presença dele. Era uma presença que eu não queria deixar nunca. Eu ficava triste quando ele tinha que ir embora da minha casa, ou quando eu tinha que ir embora do apartamento dele, quando dava hora de ir pra casa, sabe? Ele amava minhas meninas, ele tratava elas muito bem. Ele não deixava nem eu brigar com elas, porque ele não gostava. Ele ama crianças, amava demais. E até que eu descobri que estava grávida dele. E nessa época, tava tendo uma guerra lá em Linz. E eu tive que ir embora de lá, porque eu tava grávida. Sabe, eu tinha acabado de pegar meu bebê no colo. E ele tava tão ansioso pra ver ela nascer, todo dia ele me ligava, me perguntava, nossa, será que até tal dia ela já nasceu? Será que até tal dia eu já vou ver ela? Ele tava tão louco pra ver o rostinho dela. E no dia que ela nasceu, eu descobri que ele tinha falecido, perdido a vida pelas mãos de outra pessoa. Isso foi terrível pra mim. Eu perdi o chão de novo. Sabe, acabou comigo. Eu não conseguia imaginar por que acontecia tanta coisa ruim comigo. Sabe, eu perdi meu melhor amigo e o pai da minha filha, sabe? E na mesma semana eu descobri que meu irmão tava com uma doença raríssima da vacina, coagulou todo o sangue dele. E 20 dias depois ele morreu. Meu único irmão. Eu saí do pós-parto e eu fui pra casa e, sabe, não tinha ninguém pra me ajudar. Eu tava lá operada, feito a cesárea, com uma recém-nascida pra cuidar, com as minhas outras filhas pra me cuidar, que eram pequenas. Uma tinha 3 anos, a outra tinha 6, e a recém-nascida junto. E eu não conseguia nem levantar, nem me mexer, não conseguia fazer nada. E a minha mãe estava lá no Amaral Carvalho, no Hospital Amaral Carvalho com meu irmão. E ainda bem que ela foi, porque ele só ficou vivo 3 semanas. Imagina se ela não tivesse ido, se ela tivesse escolhido ficar comigo do que com ele. Teria perdido os últimos momentos do filho dela. Sabe, eu lembro que eu fui no velório do meu irmão e passei a noite com a minha mãe aquele dia.
com a nenê, com as crianças. E, sabe, foi complicado. As pessoas chegaram toda hora no velório perguntando: nossa, ele é novo, né? Do que ele morreu? E eu ter que ficar dando explicação, gente. Era meu irmão que tava ali naquele caixão. E eu fiquei como única filha. Foi difícil pra mim, porque eu tinha acabado de perder o pai da nenê também. Eu lembro que meu leite secou. Com 20 dias que minha filha tinha nascido. Meu leite secou e nada que eu comia fazia meu leite descer. Eu tive que começar a dar leite de latinha pra ela, comprar aqueles leite. E eu não tinha dinheiro pra isso, eu tava sozinha, com 3 crianças. Até hoje não pagaram pelo que fizeram com o meu carro. Tiraram tudo de mim. Praticamente acabaram com a minha vida. Só que tudo bem, sabe? Porque eu sempre lutei por elas. Eu sempre fui sozinha, correndo para um lado e para o outro, tentando salvar elas. A primeira pessoa que eu encontrei que fosse boa para mim, uma pessoa totalmente, sabe, diferente, ele faleceu. Mas eu ainda tenho um presente dele. Eu não tenho ajuda financeira da família dele, da família da minha filhinha, da menorzinha. Mas eu acabei casando, né, com esse vizinho meu. Me casei com ele e ele cria ela como se fosse filha dele. Mesmo ele sendo loiro e ela sendo negra. Ele ama ela de todo o coração e anda com ela no colo e ama ela, sabe? Cuida dela e... Só que ele nunca teve nenhum filho. E eu achei que era hora de recomeçar uma história. E você passou por tudo isso junto com as crianças viram isso. Isso também pode causar trauma nelas. E nesse final se juntou todos eles e em um período muito curto aconteceu muita coisa ruim, pelo que eu estou vendo, né? Pelo que você está me contando, me relatando, aconteceu muita coisa ruim junto, ao mesmo tempo. Como você conseguiu lidar com isso? A mãe dele, a mãe do Lincoln, a avó da minha filha, da Natalie, ela foi realmente uma segunda mãe para mim. Ela me acolheu, ela me ajudou, ela me deu apoio. Ela conversou comigo, ela me deu conselho, ela me deu força. Quando era para mim estar dando força para ela, pelo filho dela, ela me deu força porque eu era mais fraca. Ela é forte, ela é guerreira, ela é uma pessoa que eu admiro de verdade. A minha mãe também perdeu um filho, mas a minha mãe também é guerreira, ela também conseguiu, sabe, seguir a vida dela, continuar. E eu fiquei assim, sabe, parada no tempo, um bom tempo, mesmo casada, mesmo recomeçando essa vida. Não é questão de estar errada, sim, você errou em vários pontos, mas muita coisa aconteceu porque pela maldade, né, das pessoas que você acabou encontrando pelo caminho, talvez porque na sua infância você tenha passado por coisas ruins, você tenha essa tendência a achar que quando você conhece uma pessoa do mesmo tipo, dos relacionamentos que você viveu quando criança, relacionamentos que eu digo familiares, amigos e tal, e você se sinta familiarizada com esse tipo de pessoa. E por isso você acabou se envolvendo com pessoas ruins que fizeram todas essas coisas com você. Mas não que a culpa seja sua, isso é uma coisa que vem de antes, lá de trás. Michele, eu queria que você colocasse uma coisa na sua cabeça. Primeiro, não é culpa sua. Isso são coisas da vida que vão acontecendo dia a dia, que muitas coisas não teve como evitar. Muitas coisas da infância não teve como evitar. Seus relacionamentos eram cheios de ameaças. Ou você estava protegendo seus filhos, ou você estava protegendo sua família. Nada foi uma culpa sua. Foi culpa das pessoas que são doentes, que estavam te deixando doente. É tanto que hoje em dia, olha o tanto de remédio que você toma. E você agora está, sim, conhecendo uma pessoa muito boa, está numa nova gestação. Sei que sim, é de alto risco, mas você está tentando começar a sua nova história, recomeçar. Isso não é uma coisa culpa sua, isso é uma coisa que é culpa deles. É culpa deles, das pessoas ruins. Não é culpa sua. E você vai conseguir recomeçar. Agora, por gentileza, fala pra mim quais são os seus sonhos daqui pra frente, porque não vai terminar aqui. Se tudo isso foi ruim até aqui, passa uma caneta, risca com a caneta todo esse passado e foca no futuro. Qual é o futuro que você quer para você? Qual é o futuro que você quer para sua família? Qual é o futuro que você quer para seus filhos, para suas filhas? Sabe, para tudo o seu futuro, porque você tá nova ainda, dá para você continuar, dá para você começar daqui e ainda ter uma vida incrível.
Diz pra mim quais são os seus sonhos agora. E hoje, 2 anos depois que eu me casei, a minha filha já tá com 2 anos, faz aniversário essa semana que vem agora. Sabe, faz alguns meses, 1 ou 2 meses que acho que 1 mês e meio, alguma coisa assim, que eu voltei a gravar vídeo, porque antes eu gravava também, mas eu apaguei tudo depois, sabe? Mas eu voltei a gravar porque é minha paixão, sabe? Fazer vídeo pro YouTube. E essa é a carreira que eu quero seguir. Eu quero crescer nisso, eu quero chegar lá. Eu quero conseguir, sabe, monetizar, eu quero conseguir ganhar meu salário, fazendo conteúdo, fazendo vídeo, pra mim conseguir manter minhas filhas, criar minhas filhas. E eu tô grávida de novo. E vai ser minha 6ª cesárea. E eu tô cuidando para que tudo dê certo, pedindo para Deus saúde, sabedoria. Hoje em dia, eu tô tendo a oportunidade de criar minhas filhas, de cuidar das minhas filhas, eu tô tendo a oportunidade de lutar por elas. Eu não sou rica. Eu tenho minhas outras 2 filhas que vão pra escola também, eu tenho que ajeitar tudo. Meu marido vem almoçar em casa, sabe? Ele trabalha fora e almoça em casa. Eu tenho tanta coisa pra me cuidar que não tem como eu trabalhar fora. Não tem hipótese alguma de eu trabalhar fora. E eu queria fazer o que eu gosto, que é gravar vídeo, gravar conteúdo, criar conteúdo, pensar tudo na minha cabeça e mudar a minha história, sabe? É isso que eu quero. Eu sei que muita coisa que aconteceu comigo foi culpa minha, escolha minha, sabe? Que eu poderia ter evitado. Pode ser que minha vida foi muito turbulenta e agora eu quero paz, eu quero tranquilidade e eu só quero cuidar da minha família. As pessoas me julgam por eu ter um filho, filhos de pais diferentes. Mas eu não poderia ficar em um relacionamento que estava fazendo mal para mim, fazendo mal para minhas crianças. Eu tinha que sair daquele relacionamento. Eu tinha medo sim de encontrar outro relacionamento, mas esse relacionamento de agora é a pessoa melhor do mundo para mim. É a pessoa que me faz mais feliz, sabe? É uma pessoa que cuida de mim, que cuida das minhas filhas, que me ajuda. Eu tô super feliz com tudo isso. Eu sei que vou vencer isso. Eu sei que Deus vai proteger a minha vida do meu bebê, a vida das minhas filhas. Eu sei que eu vou conseguir chegar lá. Eu quero realizar meu sonho, que é fazer as minhas filhas serem felizes, que é dar um bom estudo para elas, ver elas formadas, ver elas ter a vida que eu não tive. Que elas tenham a oportunidade que eu não tive. Por isso eu abandonei todas as coisas ruins no meio do caminho. Porque eu precisava não fazer com elas o que foi feito comigo. Não deixar elas no meio dessa vida turbulenta. E agora a gente tem paz, a gente tem tranquilidade, a gente tem uma nova vida, uma nova oportunidade. E é isso que eu quero. Eu quero criar minha carreira no YouTube. Eu quero um dia olhar pra mim e falar, eu consegui, eu cheguei lá, eu conquistei. Às vezes eu penso que a culpa é minha de tudo que aconteceu de ruim. Às vezes eu penso que a culpa é da maldade das pessoas. Eu não sei realmente de quem é a culpa. Ou se... Mas isso não importa. Porque o que eu quero daqui pra frente, eu quero esquecer o daqui pra trás. Então, depois de tudo isso que você me falou, você acha que eu poderia falar pra você, desiste ou não faz alguma coisa? Sabe o que eu vou falar pra você? De verdade, olhando nos seus olhos, você é uma guerreira, você teve ajuda de quase ninguém, muito poucas pessoas de amigos de verdade, mas teve sim uma ajuda e teve ajuda de Deus também, né? Pelo que eu percebi e pelo que eu estou vendo, se não fosse Deus, acho que você nem estaria aqui. Então, por que você deveria entregar tudo isso nas mãos de Deus? E sim, você pode conseguir sim, você vai conseguir. Não é você pode e você deve e você vai conseguir. E os seus filhos e suas filhas vão sentir orgulho de você, da mãe que você foi, de tudo que você passou, sem tentar passar coisas ruins para elas, apesar dos pais, dos familiares ter passado coisas ruins para elas, você não passou. Você conseguiu passar por tantas percas na sua vida, tantas percas e superar coisas que talvez uma pessoa comum não superaria, não aguentaria viver com tudo isso. Você é mais do que uma guerreira. Eu acredito fielmente que você está apta para conseguir tudo isso e realizar todos esses sonhos que você me disse, todos esses sonhos que você me contou, porque você é guerreira, você foi guerreira como mãe, você foi guerreira como filha, como família, como amiga. Você foi leal, você foi uma pessoa que batalhou por tudo isso. Você continua batalhando, mesmo que qualquer outra pessoa acharia que não teria mais esperança, você continua batalhando.
Você tá aí batalhando, você é guerreira. Sabe como que eu vou terminar essa terapia? Essa sessão de terapia? Dizendo pra você a verdade. Que você é tão guerreira que eu tenho certeza que você vai vencer na vida. Eu tenho certeza que tudo isso vai dar certo. E quem acredita sempre alcança. Boa sorte pra você. E nesse momento, doutora, nesse exato momento, depois de tudo que você me disse, a única coisa que eu posso pensar, que eu posso querer pra mim, que eu posso acreditar, é igual aquela música do Renato Russo. Quem acredita sempre alcança.